Olá, estamos começando o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas. E o tema do programa de hoje é Setembro Amarelo, um mês dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Por isso a importância, de reforçar os cuidados sobre saúde mental. Vamos falar sobre o luto e a maneira como lidamos com esse impacto significativo na vida das pessoas envolvidas. Conosco está o psicanalista formado pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise com pós-graduação em Neurociência e Psicologia Positiva pela PUC, Vitor Vieira. Seja muito bem-vindo. É uma alegria poder estar aqui, claro que para falar de um tema difícil, mas já que temos que falar, sem dúvida é uma honra e espero contribuir para quem estiver assistindo, porque a gente precisa ligar o radar para essa questão. É um tema complexo, E falar do Setembro Amarelo é complexo, mas é necessário falar, e falar do luto também. Vamos lá, então, com o lema "Se precisar, peça ajuda", a campanha Setembro Amarelo deste ano já está em pleno desenvolvimento em todo o Brasil, lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. A iniciativa busca, mais uma vez, mobilizar a sociedade na luta contra o suicídio, que continua a ser uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo, Embora o ponto alto das atividades ocorra no mês de 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, as ações se estendem durante todo o ano com o objetivo de conscientizar e salvar vidas. Qual é o seu ponto de vista sobre essa campanha? Acho que é necessária, Claro que quando a gente foca ali em pensar no mês de setembro, é para ligar o radar para continuar até setembro do ano que vem. Isso é sempre muito importante, a gente não negligenciar isso ao resto dos outros meses. Então eu acho realmente muito importante quando a gente coloca uma ênfase, porque é sempre importante virar esse holofote para nós mesmos com relação a essa questão. E por que é tão difícil, a gente falar sobre isso? Justamente porque a morte é um tema que nós não falamos, Se pegarmos no Brasil, então, culturalmente, nós evitamos falar sobre a morte aquilo que não pode ser evitado. Então, assim, claro que é difícil a gente falar sobre isso, mas de fato, quanto mais nós nos implicarmos sobre esse tema da morte, do luto, não é uma questão que fica mais fácil, mas talvez fique mais leve e principalmente a gente consiga olhar de uma forma diferente para essa questão. Não é sobre romantizar o sofrimento, não é sobre diminuir o sofrimento, mas é nós termos consciência sobre ele. E é por essa consciência que passa essa questão do luto, que o luto não é uma doença. O luto, ele é o processo que te ajuda diante da perda. Essa é a grande virada de chave que as pessoas elas precisam se conscientizar. Muito bem, essa questão da morte em si é a única coisa que nós temos certeza na vida. Exato. Não é? E é muito sofrimento para as pessoas que perdem seus entes queridos e acabam vivendo um luto, e por não saber como gerenciar esse luto, acabam aí muitas vezes depressivas e que vai gerando, a depressão que vai gerando outras consequências, Para esse ano, a campanha Setembro Amarelo reforça a importância de quebrar o silêncio em torno do tema, Incentivando o diálogo e a busca por ajudas em momentos de crise, gente. Vamos lá, abrir o coração e falar sobre o que está sentindo pode ser o primeiro passo para a recuperação? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Com certeza, é muito importante a gente pensar na escuta, a gente pensar no ouvir, porque pessoas para falar, opinar, claro que sempre tem, e muitas vezes bem intencionadas. Não é uma questão de julgar aquela pessoa que chega, falando, não, faz isso, faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque a pessoa ela acha que ela está cuidando, Não é de uma forma maldosa, mas é muito mais importante se colocar no lugar de ouvinte daquela pessoa que está em sofrimento. Por exemplo, se nós pegarmos a depressão, tem um exemplo de um neurocientista chamado Pedro Calabres, que ele fala que você chegar numa pessoa com depressão e falar assim, levanta da cama, se esforça aí, eu sei que você consegue, é a mesma coisa de chegar numa pessoa com diabetes e falar, regula sua insulina aí, se esforça um pouquinho, não é possível. Porque a depressão, ela não é uma doença psicológica
no sentido de ser inferior às questões físicas. Né, a doença depressão, ela altera, inclusive, quimicamente o nosso cérebro. Então, precisa de tratamento, e um tratamento com um profissional. Então, essa questão da frase, né, se precisar, peça ajuda, é muito importante a gente entender, né, que a psicoterapia, ela tá aí justamente para esse auxílio. Então, assim, claro que a gente sabe que existe toda uma questão no mundo hoje que é difícil, muitas vezes, ter acesso a uma sessão de terapia, por toda uma questão de ser elitizada, né? Mas eu e outros profissionais estamos nessa busca de conseguir tornar isso mais acessível. Então, tem institutos, tem escolas, tem outros lugares que você possa encontrar um profissional de qualidade que possa fazer, às vezes, inclusive um atendimento social para aqueles que precisam. Então, essa questão da ajuda é muito importante a gente entender que uma conversa de amigos não substitui a terapia e a terapia não substitui uma conversa de amigos. As duas são necessárias, mas o olhar clínico do terapeuta para identificar e virar esse holofote sobre a pessoa que está nesse processo de sofrimento é o que talvez faça a diferença. Muito bem, né? Quando nós falamos assim, se precisar, busque ajuda, né? Geralmente, me corrija se eu estiver errada, a pessoa ela precisa se reconhecer, né? Ela precisa reconhecer que ela está precisando da ajuda e geralmente quando acontece isso, a pessoa já está naquele chamado fundo de poço. E como a gente está falando de prevenção, Setembro Amarelo, num fundo de poço em que de repente pode ser que ela vai e não consiga mais voltar. E aí ela resolve pedir ajuda, mas uma ajuda em um momento crucial que uma virada de chave pode fazer ela voltar à vida ou então desistir da vida completamente. Então a importância de se pedir ajuda e pedir ajuda também, gente, para pessoas qualificadas, mas aí a tendência Vitor, de que a pessoa que vai pedir ajuda, ela peça ajuda para quem está próxima dela. Então eu gostaria que você explicasse para as pessoas de casa, né, para quem nos assiste, nesse momento crucial do pedido de socorro, que na verdade é um pedido de socorro, né? Sim. O que eu devo fazer? Se eu recebo um pedido de ajuda, um pedido de socorro, eu preciso entender que aquela pessoa ela está no momento crucial ali, né? E a gente precisa dar um passo muito assertivo. Então, eu vou responder de que forma aquele pedido de ajuda. Eu vou ouvir, eu vou falar, ou eu vou tentar indicar e tentar convencer essa pessoa a buscar a ajuda de um profissional. Como a gente deve se comportar? Vamos colocar em 3 passos, né? Longe de mim querer fazer uma fórmula, não acredito em fórmula quando se trata da saúde mental. Claro. Mas primeiro é ouvir, né? E segundo, ouvir sem julgamento. Sem julgamento. Faz toda a diferença. Porque a régua de sofrimento de cada um de nós é diferente. Total. O que dói em você talvez não doa em mim e vice-versa. Né? Então, o julgamento nessa hora é crucial, justamente como eu falei. A pessoa, quando ela tá nesse estágio, por exemplo, a ponto de tirar a própria vida, né? Ou eu ouvi esse ditado, isso me fez refletir muito, que geralmente aquela pessoa que tá com essa tendência, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer tirar um recorte dela mesma que não consegue ser curado. Só que como ela não sabe aonde está esse recorte, ela vai querer acabar com tudo. Então justamente essa ajuda profissional vai buscar identificar esse recorte. Agora, claro, a pessoa talvez ela não vai ter força para fazer isso, então ela vai buscar um conhecido. Então esse conhecido vai ouvir, não vai julgar, na medida do possível, não vai ajudar, não vai julgar. E esse próximo, né, essa pessoa conhecida que talvez busque essa ajuda profissional, talvez procure alguém que saiba que conhece outra pessoa, peraí, vamos fazer uma vaquinha, vamos ver onde que é acessível, onde que não é, sabe? Mas é crucial ouvir e não julgar, porque justamente a depressão, inclusive eu dou esse exemplo com muita dor no coração, né? Inclusive o Chester, que era vocalista do Linkin Park, né? Infelizmente ele virou esse símbolo, apesar das letras já denunciarem uma depressão e ele ter salvo milhões de adolescentes, né? Adultos, enfim. Quando você pega, por exemplo, as imagens dele 24 horas antes dele cometer suicídio, ele estava brincando com a família, com os filhos, estava gravando programa de TV, cantando, fazendo o que ama. Então você fala, mas como assim essa pessoa tem depressão? A depressão não tem estereótipo. Exato. Né? Então assim, o que a gente fala de sinais para uma pessoa que já está, né, indicando ali uma depressão, é justamente quando ela ganha muito peso, quando ela perde muito peso, quando ela não tem um sono regulado, quando ela, por exemplo, perde, né, a vontade daquilo que ela ama fazer habitualmente durante, por exemplo, aí de uns 2 semanas, 3, e isso não volta, talvez ali já esteja esses sinais que a própria pessoa não percebe.
porque a gente não consegue identificar muitas vezes essa tristeza. Então por isso que tem toda essa diferença da tristeza, que é algo mais pontual, para a depressão, que é aquilo que já cruza essa linha. E aí daí que pode vir a ser, né, e a pessoa cometer o ato talvez mais antinatural do ser humano, que é o suicídio. Porque a nossa tendência é sempre se proteger, né? Então, quando nós vamos contra isso, é porque a pessoa ela já cruzou essa linha do racional. Então, não dá para cobrar dessa pessoa uma atitude racional. E aí, justamente, quem está em volta, né, tem que cumprir com esse papel. Poxa vida, né, gente? Não que seja fácil. Não que seja fácil, como eu falei, não tem forma. É algo desafiador, Exato. né? Desafiador, gente. Olha, em setembro e todos os dias, lembre-se que pedir ajuda é um ato de coragem e amor próprio. Você é importante, merece apoio, ok? Mas agora, no caso dos sobreviventes dos suicidas, né? Que são as pessoas que estão sofrendo após o ocorrido. Como continuar vivendo, né? O luto de quem perde alguém por suicídio é diferente daquele que perde alguém por doença ou acidente. Como que é? Como que a pessoa vai continuar vivendo após essa perda tão irreparável? Existem os vários tipos de luto, né? É diferente a gente colocar no sentido da dor, mas os vários tipos de luto, por exemplo, né? Tem o luto antecipado, que nós falamos, que é justamente aquela pessoa que às vezes já está numa fase terminal ali, a gente chama de luto antecipado, porque você vai se despedindo da consciência da pessoa, porque já sabe que o físico dela uma hora irá partir, né? Agora tem o luto, por exemplo, da questão de um acidente, então aquele luto inesperado, sabe? Então existem vários tipos de luto. Quando nós pensamos, por exemplo, no luto do suicídio, é muito comum as pessoas que ficam, aquelas que amavam, né? Aquela pessoa sentir culpa. A culpa é o principal sintoma, digamos ali, que vai perdurar durante muito tempo. Então, assim, claro que é muito fácil virar e falar, não, mas você não teve culpa. É lógico, é uma tendência nossa falar isso. Mas, por exemplo, pensando no sentido clínico, não, peraí. Então vamos falar dessa culpa. Vamos dar voz para essa culpa. Então veste essa camisa de culpa para você conseguir se livrar dela. Não é uma questão de aquilo era verdade ou não era, mas é um sentimento que já transcende o racional, novamente. Então, por mais que hoje, né, a gente consiga estabelecer todos os estágios de luto, ainda assim eles não acontecem nessa ordem e é muito importante entender, o luto não tem validade. Essa coisa, sabe, o luto tem até 2 anos, 2 semanas, 1 ano, não existe, o luto é subjetivo com a dor de cada um. Então, por mais que a pessoa vai passar pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão, que é aquele estágio que ela desce, né, e aí vem a aceitação, ele não acontece bonitinho dessa forma, né? Então, claro, aqueles que ficam buscar uma ajuda profissional é muito importante para aceitar essa dor. É a partir da aceitação dessa dor, né, que a gente vai conseguir elaborar. Então, né, o luto ele não é uma doença. Mais uma vez, o luto não é a doença. O luto é o processo que vai te ajudar aquela dor não se tornar uma doença. Então, assim, você vai viver com aquilo. Infelizmente você vai viver com aquilo, é difícil você se desfazer. Talvez em algum momento aquilo doa menos, você consiga ressignificar. Provavelmente, principalmente, vivendo no sentido de honrar aquela memória. Uma vez eu li em Augusto Cury algo que ele diz muito, muito precioso sobre isso, né? Que é justamente honrar a memória daquele que se foi. E se tiver que passar pela aceitação da culpa para isso, é muito importante que você faça num ambiente controlado para que a pessoa possa ter toda essa descarga. Nossa, complexo demais, né? Complexo demais. Do seu ponto de vista, existem... a gente tem aí o Setembro Amarelo, que trabalha, né, com a prevenção do suicídio. Temos bastante não, vamos ser sinceros, algumas políticas públicas, né, para quem está com depressão, que está passando aí por problemas, né, de saúde mental. Mas, no seu ponto de vista, a política pública, o apoio para os sobreviventes, né, os sobreviventes do suicídio, qual o seu ponto de vista sobre a política pública para essas pessoas no Brasil? A gente sabe que é uma falta, né? A saúde mental já é um desfalque, seja pro motivo que for.
infelizmente. Então, quanto mais a gente puder levar a informação, né, e principalmente, né, como eu falei, buscar os lugares que tornam a saúde mental no sentido de tratamento acessível, melhor, mas ainda assim, já crescemos muito, né, até por ter mais pessoas falando sobre isso, mas sem dúvida ainda é um desfalque. Inclusive até, por exemplo, nas escolas, né, eu tenho a oportunidade de ter um projeto chamado Psicanálise nas Escolas, que é escolas do Estado, né, que montamos um grupo de terapeutas ali, de profissionais para fazer plantão nessas escolas, justamente porque a gente sabe, infelizmente, a saúde mental ela é vista muito como estágio hoje, sabe? Então coloca lá, né, um profissional da saúde mental numa escola para fazer um estágio. E aí, passa 2 meses, a pessoa vai embora e os alunos ficam à deriva lá, sabe? Então, se a gente pegar esse recorte da saúde mental nas maiores instituições, nas universidades, serem colocadas como estágio, algo que você treina para aquilo, e às vezes 20 minutos, 30 minutos, você imagina falar sobre essa questão da prevenção do suicídio, ou imagina daqueles que ficaram por aqui. Então, realmente, ainda, infelizmente, é um desfalque. Mas nós estamos na luta, né? Muito bem. Luta essa que você havia me dito aqui antes de iniciarmos o programa, que você trabalha com essa questão do luto, que você estuda, né? Isso conta pra gente como é estudar o luto, né? Como entender uma questão tão pessoal e tão dolorosa. É um desafio, né? Inclusive eu vou até lançar, né, o meu livro, né, Medos e Lutos, como elaborar processos inegociáveis, né, justamente por ser inegociável, e é um processo que ele é muito subjetivo, mas o curioso é que mesmo sendo subjetivo, ninguém escapa, né? Então assim, eu costumo falar que até o meu desejo de falar sobre isso é pelo tema também ser insuportável para mim, tanto quanto para os outros. Né? Então, claro, é uma forma de me confrontar com aquilo que é mais desafiador na minha vida, porque o luto, ele passa por uma série de questões que não só o luto, por exemplo, de pessoas, né? Mas tem o luto de uma fase da vida, tem o luto de um trabalho, pode ter o luto de um relacionamento, pode ter o luto de algo, um lugar, um bem material. Nós passamos por esse luto. Então esse processo ele vai virando uma bola de neve, que por exemplo, quando nós chegamos, vamos colocar assim, no ápice de perder alguém, essa energia ela fica solta. O próprio Freud, né, já falava sobre isso, né, num texto chamado Luto e Melancolia, que se nós não elaboramos os nossos lutos passados, vai ser muito difícil elaborar o luto presente. Então quando eu olhei para isso, eu me confrontei de falar, opa, peraí, eu já passei por muitos lutos, não só de pessoas, mas dessas outras questões comentadas, você vai falando, tem muita dor aqui que não foi colocada para fora. E a gente vai recalcando, jogando lá para baixo da consciência. E aí quando chega o estopim, que às vezes pode parecer uma coisa besta, aquilo explode e a gente não sabe de onde vem. Então justamente estudar algo tão subjetivo, mas tão coletivo, eu falei, esbarra muito nessa questão cultural, que é a morte para nós. Inclusive, filosoficamente falando, eu gosto muito de uma frase que perguntaram para o Sócrates, né? Que perguntaram assim, o que vem depois da morte? E aí ele perguntou, o que vem antes? Uau! Então é justamente, né, é claro que independente da fé das pessoas, né, mas acho que nós temos fé na vida, sabe, fé em nós mesmos, no próximo, eu acho que é a que vale pra gente poder fazer essa passagem valer a pena, né? Muito ainda bem. Que seja com todo o sofrimento exatamente. Que agora, ela consta, né? Isso, agora você falando isso tudo pra mim aqui, me arremete à escola, à base, a início da vida, né? A criança, ela nasce, fica ali em casa com os pais, até adquirir aí uma certa resistência para ir para o mundo. E o início de tudo é a escola, né? Sim. A pré-escola é a base. No seu ponto de vista, seria importante, na base escolar, já se ter aí um estudo que mostrasse a importância da ressignificação dos lutos que nós passamos na vida? Sem dúvida, eu acredito das emoções em si, né, das questões emocionais, porque, como eu falo, né, é algo que nós não vamos conseguir deixar de passar, alguns passam mais cedo, outros passam mais tarde, então sem dúvida, esse tema ser inserido numa questão educacional seria para nós muito importante, sobre essas questões realmente de elaboração da vida, porque aquilo, né, muitas vezes uma criança, claro que eu não estou julgando que o pai ou uma mãe faz, mas por exemplo, né, você vai perder ali alguém próximo e você é criança,
Talvez a pessoa te leve num velório, a criança leve a criança no velório, talvez não, ou aquela coisa assim, não, mas virou uma estrela, sabe? Mais uma vez, não tô julgando a forma como cada um lida com isso, porque é muito difícil, mas é aquilo, né? Você não precisa ser bruto e ser totalmente realista com uma criança, mas colocar de uma forma lúdica, mas entender que a pessoa já não vai mais estar aqui, que talvez todos nós não estaremos aqui, vai ajudando a pessoa a lidar com aquela saudade. Sabe? Quanto mais você tenta descolar a criança da realidade da saudade, pior vai ser quando ela crescer. Nossa, gente, olha só que assunto, né? Um assunto delicado, um pouquinho dolorido, porque dói, né? Quando a gente fala de perda, quando a gente fala de luto, né? Mas um assunto que é muito importante de ser compartilhado, comentado, trabalhado, executado. É uma quebra de tabus que é importante para que você consiga, né, ter a sequência de vida com essa questão ressignificada. Né? Não é algo fácil, não é desafiador, mas a gente precisa falar. E nós escolhemos, né, agora, setembro amarelo, a gente está com a campanha, né, contra o suicídio, prevenção do suicídio, mas é importante também a gente falar das pessoas que ficam, né, e que são as vítimas, né, desse ato. Como é que você falou? O suicídio é um ato antinatural. Antinatural, é um ato antinatural. Nós vamos para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com você, tá? Para a gente conversar um pouco mais sobre o luto, né? E sobre como lidar com essa fase tão delicada da vida, e que se a gente puder, a gente consegue ressignificar. Fácil? Não é. Quem disse que seria, né? Mas a gente consegue, tá bom? Intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais ponto de vista. Estamos de volta com o nosso ponto de vista, recebendo aqui hoje o Vitor, né? O Vitor Vieira, ele que é psicanalista, está conversando com a gente sobre algo bem delicado. Estamos falando de Setembro Amarelo, né? E também estamos falando do luto. E como lidar com o luto, né? Você que já passou por isso, você que já viveu isso, sabe que é algo muito desafiador. E você passa aí por diversas fases, como você já disse, né, Vitor, no bloco anterior. Durante o luto, gente, uma reação bastante comum é que a pessoa queira ficar sozinha, né? O isolamento também é um mecanismo que as pessoas usam para evitar aí que o sentimento de tristeza venha mais forte, ou ter até que conversar sobre o que aconteceu, né? Eu não quero ver ninguém porque eu não quero falar. Quais as consequências, Vitor, dessa solidão? Sim, é muito importante, né, você usou essa palavra solidão, nós entendermos a diferença entre solidão e solitude. Perfeito. Né? A solidão é justamente quando estar sozinho é a única opção. Então, quando a pessoa se sente solitária, é como você falou, então todo o entorno perde a graça, ela já não quer se manifestar e aquilo traz essa sensação de solidão. A solitude é quando estar sozinho é uma opção. Então, a solitude é muito importante que todos nós possamos passar por ela, porque aquilo, o momento que você fica sozinho, é aquele momento que você consegue refletir sobre as suas questões, né? Então, assim, é muito importante entender o equilíbrio de estar sozinho. Só estar sozinho é um problema, mas também nunca estar sozinho é um problema. Então, claro, aí você fala assim, pô, mas aí fica difícil. Não, é tomar cuidado com os extremos, porque a partir do momento que você fica só sozinho e você não tem ali uma questão de uma socialização, você além de perder a sua habilidade social, que nós falamos, você não consegue ter a oportunidade não só de ouvir uma palavra, quanto manifestar principalmente, né? Então a sensação, né, o desejo de estar sozinho, ele é muito normal e já serve como um sinal
daquela pessoa também pode não estar bem, justamente por esse entorno perder a graça. Mas é importante nós tomarmos cuidado, porque muitas vezes tem esses dois extremos. A pessoa que ela tá naquele sofrimento, ou ela se isola completamente, ou ela evita o isolamento para não entrar em contato com as suas questões. Então é importante a gente entender esse equilíbrio. Claro que a gente fala equilíbrio com um pseudo-equilíbrio, né? Porque a gente não sabe o que é o equilíbrio, né? Inclusive, até na questão emocional, nós temos a tendência de falar que o equilíbrio, por exemplo, instintivamente, qual é o equilíbrio de 0 a 10? 5, instintivamente. Sim. Mas na vida não é assim. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela é mais agitada, que ela é mais assim, o equilíbrio às vezes de 0 a 10 vai ser 8. A pessoa que ela é mais calma, já naturalmente ela já é um pouco mais, sabe assim? Então você vai pegar que o equilíbrio de 0 a 5 às vezes vai ser 3, às vezes vai ser 6. Então entender a sua forma de viver, qual é a sua personalidade, vai ajudar bastante nesse processo também. E como a gente sempre fala, né, a ajuda profissional tá aí para isso. Exatamente. Agora, essa questão de se sentir sozinho, querer ficar sozinho no momento do luto, não querer conversar com ninguém, isso não pode gerar aí desenvolver, né, ou disparar gatilhos e que a pessoa pode entrar num círculo aí e não ter volta mais? Com certeza, até porque a gente sabe que os nossos pensamentos são perigosos, né, a mente humana ela é muito perigosa, apesar de extraordinária, então aquilo, né, se eu fico quieto, eu não converso com ninguém, eu não me ouço, né, os meus pensamentos eles vão, né, entrando numa espécie ali de poluição com outros, e aquilo eu vou vivendo uma realidade que talvez não seja de fato o que está acontecendo. Inclusive tem uma frase do Sêneca que ele diz, né, sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Existem muito mais as situações que nos assustam do que nos destroem. Então, claro que, mais uma vez, ele não está inferiorizando ou desvalorizando o sentimento, mas ele está colocando de que justamente a nossa mente, ela não é confiável nesse sentido, né, de que a coisa ela vai se embolando se eu não dou palavras para aquilo. Então, por isso que conversar com alguém é primordial, porque você vai, de alguma forma, ser obrigado a ter palavras para aquilo. E se você não tiver palavras, por algo que a gente fala muito na clínica, né, que é a falta de repertório emocional, ainda assim o terapeuta vai te ajudar a construir. Porque a gente percebe muito na clínica, as pessoas elas querem falar. Não é que elas não querem, às vezes até elas querem, colocando as pessoas que já estão nesse lugar, né? Mas é aquilo, tô feliz, tô triste, tô ansioso, acabou. Não, mas peraí, o que é essa tristeza? Vamos tentar dar nome para elas? Sabe? Então por isso que falar com alguém é muito importante, e hoje as campanhas como a do Setembro Amarelo e outros artistas também, eu falei do Chester, mas tem outros artistas também que sempre falam isso, né? Se precisar, se sentir que você não tá bem, fale com qualquer pessoa, mas fale, é muito importante para você se ouvir, organizar essas palavras e dar palavras para esse sofrimento e não evitar isso. A partir dessa fala, né, pode aí ocorrer uma ação que pode vir a salvar uma vida. Exatamente. É um tsunami existencial, mais ou menos é isso que acontece, né? Uma das grandes dificuldades dos sobreviventes, a gente está aqui falando de Setembro Amarelo, então sobrevivente é aquela pessoa que fica, né, que perde seu ente querido. Uma grande dificuldade dessas pessoas aí, dos sobreviventes, é encontrar pessoas que não façam julgamentos, né? Nós falamos no primeiro bloco sobre julgamentos, aí você acaba de me dizer, a gente está falando aqui sobre a pessoa se isolar por não querer falar, aí você dizendo que a pessoa, ela precisa falar para ela poder dar voz àquilo, dar nome à tristeza que ela está sentindo, mas e aí? E os julgamentos, né? No seu ponto de vista, o que leva um ser a julgar o outro, indiferente da situação, sem saber o contexto de tudo? O que acontece, né? Já que você é o nosso psicanalista aqui, o que acontece com a mente do ser humano referente a julgamento, Vitor? Assim, teria vários caminhos, eu vou escolher um que é o que eu mais pego na clínica, que eu mais vejo, que é justamente aquela pessoa que julga a dor do outro, provavelmente não consegue lidar com a dor própria. E aí a forma dela se defender é diminuir a dor do outro. Entende? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, vamos supor, se você chegar pra mim e falar assim, pô, Vitor, eu perdi uma pessoa, não sei o que fazer, tá doendo tanto, eu não sei mais pra onde ir, e vamos supor que a morte pra mim é insuportável. Eu não sei lidar com os meus próprios lutos, como é que eu vou te ajudar a lidar? E aí qual que é a minha tendência? É virar e falar assim, mas todo mundo morre. É normal, vambora, segue a vida. Mas por quê? Eu não sei lidar.
percebe? Então, entendi. geralmente, o julgamento, existem vários motivos, mas o que eu vejo muito é justamente quando a pessoa não sabe lidar com a sua questão, ela vai inferiorizar a questão do outro para não ter se confrontar com a dela. Nossa, é delicado demais, delicado demais. É aquilo, não é por maldade, você entende? Às vezes não é que a pessoa é uma pessoa maligna de fazer isso, mas é porque a gente entra nessa questão de ir tirando pro lado, e lógico, numa vida ainda, né, como o próprio filósofo polonês, né, o Bauman já falava, nós vivemos uma vida hoje de relações líquidas que escorrem pelas mãos, né, as relações não são mais palpáveis. Sim. Então nesse contemporâneo que tudo é produção, é pressa, é isso, é aquilo, imagina que eu vou dar voz pra um sentimento desse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar, eu tenho que fazer aquilo, sabe? Então aquilo são diversas realidades, né, mas eu me lembro, por exemplo, né, do Whindersson Nunes até, né, o comediante, quando ele falando que ele estava nesse processo difícil, e ele ligou, né, ele entrou na internet e você fala com um profissional aleatório que não vai fazer ideia de quem você é, você não precisa falar quem você é, e ele falava que ajudava muito, porque a pessoa não fazia ideia de quem ele era, mas ele falando, ele se ouvindo, como eu falei, conseguiu organizar dessas palavras, e como não fazia ideia de quem era ele, não julgou, não tirou conclusões preceptadas, né, e no mundo inteiro, mas principalmente a gente falando no Brasil, nós temos uma tendência que é de deduzir, a gente quer deduzir o que o outro sente, né, e isso, claro, que nos afasta dessa raiz, dessa questão toda emocional que nós estamos falando. Poxa vida, né? Tem alguns canais, né? O Centro de Valorização à Vida, né? O CVV, 188, né? Se você não está bem, você liga, um canal bem interessante, né? E acaba oferecendo, sim, ajuda para aquelas pessoas que precisam falar com alguém naquele momento e não tem um profissional perto, não tem ninguém perto, e aí acaba pedindo ajuda. Isso mostra, né, a importância da conversa, a importância da fala, a importância de colocar para fora, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que hoje estão aqui assistindo, né, o nosso ponto de vista, um tema bastante diferente e um tema que precisa ser conversado, falado, não digo com naturalidade, mas com todo o compromisso e responsabilidade que esse tema merece ser tratado, né? Gostaria que você conversasse com as pessoas que estão em casa nesse momento e que estão aí com esse pensamento, né, com algo que não consegue lidar, ou até estão no momento de luto, né? Como que a gente deve agir? Qual que é o primeiro passo? Como sair desse fundo de poço? Porque a pessoa, até ela conseguir organizar os pensamentos, eu acredito, eu já passei pelo luto e assim, o primeiro momento é que você perdeu o chão, que você está lá no fundo do poço e que você não vai voltar mais, mas você precisa voltar. Então eu gostaria que você deixasse algo para que pudesse preencher, né, essas pessoas que estão em casa assistindo o nosso ponto de vista agora. Principalmente, né, vou deixar a mensagem de que é importante falar sobre a dor. Fale do sofrimento, falar do sofrimento a priori vai parecer que ele vai só aumentar e talvez de fato ele aumente, mas é depois para ele diminuir. Então busque uma ajuda profissional, se você não tem condições, procure alguém que consiga te indicar, né, como eu falei, para esses atendimentos sociais, que é muito importante, e principalmente não fujam do luto, porque o luto é justamente o processo que vai te ajudar a essa dor não se tornar uma depressão, né? Então o luto nos auxilia nesse processo de perda. Então, como eu falei, os estágios eles não vêm de forma organizada, não acontecem nessa ordem, não tem validade, né? Você vai conviver com essa dor, mas provavelmente você vai pegar essa dor em algum momento e transformar ela em algo que faça valer a pena. Como eu falei, poder honrar a memória daquele que partiu. Interessante, muito interessante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Agora, não tem como colocar o luto numa caixinha e tentar seguir a vida? Não tem, inclusive, né, mais uma vez deixo claro que parece muito fácil quando eu falo, mas não tem fórmula, né, não tem fórmula num sentido de que, assim, porque pode assustar às vezes a pessoa que justamente, como você falou, né, tá naquele fundo do poço e fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não consigo nem sair da minha cama, sabe? Então é muito importante a gente pensar de não colocar numa caixinha nesse sentido de normalizar. Eu até gostei quando você usou a palavra natural, porque eu acho que tem uma diferença quando a gente normaliza algo e quando a gente naturaliza algo, sabe? Então acho que naturalizar é interessante no sentido de que, como eu falei, é inegociável, né? É inevitável.
sabe? Mas normalizar acaba inferiorizando talvez o que as pessoas estejam sentindo, né? Ponto de vista do Vitor, psicanalista, o que a gente precisa hoje no Brasil para que a gente possa inserir, né, em todos os contextos, seja na escola, seja mais workshops, seja, sabe, para que as pessoas possam entender e falar um pouco mais, para que as pessoas possam quebrar esse tabu de falar sobre o luto. O que precisamos, no seu ponto de vista? Como você vê todo o contexto quando a gente se refere a esse tema? Sim, principalmente, como você falou, essa questão da educação, eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso, promover rodas de conversa, promover palestras nas escolas, sem dúvida vai ajudar bastante, até porque se a gente pensar nessa questão dos pais, né, é muito difícil, né, por exemplo, né, um pai que perdeu ali um filho, é o processo inverso, né, então como é que vai lidar com aquilo? Então, né, assim, o quanto mais a gente puder passar essa informação justamente nesse sentido de que seja acessível para a sociedade e nas comunidades, sabe, pegar os profissionais que querem se implicar num trabalho voluntário mesmo, eu deixo inclusive, né, o meu apelo a profissionais da saúde mental que querem fazer parte de um trabalho voluntário, pode falar comigo, pode me chamar nas redes sociais, né, Psique Vitor Vieira, para a gente organizar e levar isso para as pessoas de uma forma que seja, como eu falei, compreensível, né, até porque a gente pensa todo esse mundo intelectual, fala psicanálise, psicologia, tudo soa muito intelectual e justamente a minha ideia é quebrar isso, sabe? Porque o que a gente precisa é de uma linguagem que seja acessível para as pessoas compreenderem. É uma linguagem acessível e é algo que a gente sabe, né? Desde quando a gente nasce, a única certeza, como nós conversamos, que nós temos é que nós vamos a algum momento, né? E a pessoa que fica, ela vai ter que lidar com isso, né? Mas para a pessoa lidar com isso, ela precisa entender o que é esse momento, né? Ela precisa saber como lidar com isso. E às vezes, por não saber, ela acaba entrando no fundo do poço e isso pode virar aí um círculo vicioso, né? E aí, poxa vida, não consegui, não dei conta e fui, e daí a outra pessoa continua. Então, é uma questão assim de a gente trabalhar também com famílias, né? Para poder dar aí um suporte para que eles possam continuar seguindo. Porque, como estamos falando de Setembro Amarelo, relembro, né? A gente está no Setembro Amarelo, então é prevenção do suicídio. Estamos falando das pessoas, das vítimas, né? As pessoas que ficam e que perdem seus entes queridos por conta de uma ação que ela poderia ser prevenida. Sim. Essa é a frase, né? Uma ação que poderia ser prevenida, né? Com certeza. Então, como que a gente pode prevenir prevenir o suicídio? Eu queria até aproveitar a oportunidade. Tem um livro chamado Diagnóstico do Desenho, que é de um analista de desenho que chama Fábio Vieira, e é muito interessante porque ele coloca o quanto as crianças, o adulto também, né, ele atende tanto criança quanto adulto, né, ele interpreta desenhos justamente de uma forma terceirizada de profissionais da saúde mental, e quando a pessoa ela desenha ali, ela tá contando uma história naquele desenho. Claro que ele não vai cravar exatamente o que vai acontecer ou o que aconteceu, mas são indícios ali, né? E uma vez eu dividi um caso com ele, de uma paciente que estava num estado depressivo muito forte e ela era muito fã do Van Gogh, né? Isso já diz muito ali. E aí eu pedi para ela fazer um desenho, compartilhei com ele, ele falou assim, ó, realmente é uma potencial suicida muito forte, deu esses indícios, né, e na semana seguinte ela tentou de fato tirar a própria vida. Então é muito importante a gente não desconsiderar situações que podem ser terceirizadas, né, então por isso que eu indico esse livro para pais, educadores, profissionais, é muito importante, e principalmente essa questão assim, o que essa pessoa está ouvindo, o que ela está assistindo, o que ela está consumindo. Sabe, os pais estarem atentos ao que os filhos estão consumindo é muito importante, porque muitas vezes, como eu falei, por exemplo, né, dar o exemplo da música, né, eu não consigo dar palavras porque eu tô sentindo. Às vezes eu tô em sofrimento e eu não consigo dar palavras para isso, mas eu só tô ouvindo músicas de alguém que deu, sabe? Então às vezes você, pai e mãe, pode chegar e falar assim, pô filho, me fala aí, qual é a sua banda preferida? Qual que é o seu artista? Qual que é o seu filme? Sabe? Que herói que você gosta? Ou que vilão você se identifica? Porque tem muita criança, muito adolescente ou adulto, né, que gosta do vilão por uma razão. Aí você fala, não tem que gostar do vilão, ele é mau. Não, calma, por quê? O que você se identificou? Então trazer para perto o universo da pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, é muito importante, porque às vezes ela está terceirizando esses sinais.
Nossa, muito interessante o que você acaba de dizer, porque você acaba fazendo aí uma investigação, né, Isso, sim. no comportamento dessa pessoa, né, porque tem vários vídeos na internet que mostram que as pessoas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, né, antes de cometer o suicídio. Sim. Então, geralmente, essas pessoas, elas não dão aquele sinal evidente, né? Então, é por meio da investigação do comportamento mais, assim, mais obscuro, ali, mais lá no fundo, que a gente vai conseguir ter essa percepção, pode ser? Isso. É isso, né? E a pessoa, ela se sentir vista, né? Se sentir ouvida, porque muitas vezes é aquilo, né? A gente acaba, como eu falei, essa questão toda do julgamento, a gente acaba afastando essas pessoas e aí acaba caindo naquela questão né, de ficar isolado. Sim. Porque eu vou falar, sou julgado, então eu vou falar por quê? Prefiro ficar no meu mundo, né? Então a importância de nós sermos vistos me lembra muito uma frase, por exemplo, né? Tem um texto, a gente está falando dessa questão da psicanálise, né, do Freud, né, chama Mal-Estar na Civilização. É um dos textos que ele fala de toda essa questão da psique humana, por que existe a guerra, por que o ser humano faz o que faz. Mas é interessante porque no final do texto ele acaba falando assim, a nossa melhor chance são pequenos atos de amor. Né? E eu sempre refleti do que são esses pequenos atos de amor. Né? E é justamente isso. Né? Um deles é você ouvir uma pessoa, é você ver uma pessoa, principalmente que ela está do seu lado ali. E disfarçar sorriso, muitos conseguem, sabe? Então perguntar de verdade, você está bem? E querer ouvir, né? Porque falar bom dia, tudo bem, todo mundo fala, né? Nossa, mas realmente verdade. parar para ouvir se uma pessoa está bem ou não, são poucos, infelizmente. Olha só, gente, que ponto de vista, né? Um ponto de vista um pouco diferente, com um tema bem assim, não tão normal, né? Sim. Não tão normal, né? Sim. Não tão natural, ou não sei, é algo assim diferente quando a gente fala, né, de luto, quando a gente fala de morte e de aceitar e de ressignificar para continuar. Você vê complexo, não é? É complexo, é complexo. Né? Até inclusive se a gente pegar essa questão da neurociência, do cérebro, né, a gente consegue ter a possibilidade de ressignificar algo graças a um nome de uma palavrinha chamada neuroplasticidade, né, que é justamente quando você consegue pegar uma memória, né, e colocar um outro significado diante dela, pegar aquela memória e justamente mudar o ponto de vista. Nossa, sabe, sobre aquilo. Então, provavelmente, vamos supor, você vai num lugar e aquele lugar te trouxe um trauma. A sua tendência, óbvio, é não voltar naquele lugar, e talvez você não tenha que voltar mesmo. Mas, por exemplo, se você conheceu uma pessoa, sabe, ou se você eventualmente ter que voltar nesse lugar e algo bom acontecer, é graças à neuroplasticidade que a gente consegue ressignificar isso. Porque quando nós perdemos alguém, nós temos que mudar os nossos hábitos. Porque é aquilo, né? É uma energia que eu coloco, né? Então, por exemplo, a gente tem uma relação, eu coloco uma energia em você, a gente troca, né? Então, vamos supor, se você parte, eu não só perco você, mas eu perco o meu lugar na nossa relação, percebe? Por exemplo, quando eu perco uma mãe, né? Eu não só perco uma mãe, eu também deixo de ser filho. Entende? Então, são essa troca que nós temos que muitas vezes nos falta essa consciência de ressignificar o meu lugar naquela relação. E não só o lugar da pessoa, porque o da pessoa já se foi, mas é ressignificar o meu lugar diante daquela perda. Muito importante. Olha, Vitor Vieira, quero agradecer a sua participação, né? Quero falar para o pessoal de casa para lembrar que quando você sentir aí uma vontade imensa de desistir, procure recordar os motivos que te levaram a resistir, né? E não ignore um pedido de ajuda, fique atento aos sinais, porque todas as vidas importam, não é, Vitor? Muito obrigada pela sua participação com a gente, dividir o conhecimento tão importante e falar de algo que ainda é tabu nesse mundão aí, mas que a gente precisa conversar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, como eu falei, é uma honra e eu gosto muito de falar uma frase de um filósofo chamado Kant, que ele diz sapere aude, que significa ouse saber. Ouse saber, buscar de fato essa sabedoria dentro de nós, essa sabedoria da vida para lidar com essas dores que são inevitáveis. Gente, encerrando o nosso ponto de vista de hoje, agradecendo mais uma vez Vitor, psicanalista, trazendo informações para a gente, compartilhando conhecimentos. E, claro, são informações que a gente espera que tenha chegado até você e que possa
trazer para você aí algo de bom. A gente espera que, se você esteja vivendo o seu luto, essas informações tenham chego de uma maneira bem confortável e assertiva no seu coraçãozinho. Combinado? A gente fica por aqui, mais uma vez, obrigada, um abraço grande e a gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, tchau, tchau.